Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Eu mando um abraço para todo o Nordeste, Sul, Leste, Oeste, todos aqueles que estão inscritos no meu canal. São meus irmãos. Há muitos que deixam seus comentários, gostam de me ouvir e eu gosto de ver os seus comentários, a sua cidade. Seja bem-vindo todos vocês que estão comigo, estão me acompanhando há tanto tempo, você que ainda não está na graça, você que ainda não experimentou quão bom e quão suave é a graça de Cristo. Você é livre, você é liberto, como um passarinho que, quando sai da gaiola, bate suas asinhas e vai-se embora e não mais retorna. Mas o tema da mensagem é essa. Quando Deus põe as suas mãos, tudo muda na vida do homem. Esse é o título da mensagem. Quando Deus põe a mão, tudo muda na vida do homem. Falando do homem, está falando da mulher. Então vamos lá. Deus, ele está vendo. Não há nada que passa despercebido aos olhos de Deus. Lá no capítulo 43 de Isaías, versículo 3, ele diz: querendo eu operar, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de operar? Deus opera da forma que ele quer. Há certas passagens bíblicas aqui que Deus agiu simplesmente com um toque das suas mãos. Tem passagem bíblica que nós vemos que não foi a força do homem, foi por isso que Deus desagradou lá no capítulo 21 de 1 Crônica, quando Davi mandou numerar, mandou saber quantos homens de guerra havia em Israel. Deus se irou, se indignou contra Davi. Por causa disso, Davi pagou caro. Mandou o profeta ir até ele e disse: 3 coisas você escolhe: peste, fome e guerra. Das 3 coisas você vai escolher uma. Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque grandes são as tuas misericórdias. Porque o homem não tem misericórdia. Mas Deus, as misericórdias dele, como diz Jeremias capítulo 3, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos conta uma ilustração. Eu já contei isso numa outra mensagem, mas eu vou contar e nós vamos tirar de dentro dessa ilustração algo que é muito interessante para nós. Diz que num certo leilão estava ali superlotado. Aquele leiloeiro estava leiloando ali vários objetos. Então ele levantava um vaso, levantava ali algo para o povo e dizia: quem dá tanto, quem dá isso, quem dá aquilo outro e tal. Então uns fazia, aqueles que interessavam: eu dou isso, eu dou aquilo outro, uma ferramenta, um objeto, uma joia e tal. Esse leiloeiro levantou um violino velho, encardido, desafinado, tudo sujo. Levantou aquele violino e disse: quem dá 10 desse violino? A plateia ficou calada. Ele ficou com aquele violino oferecendo, mas não houve oferta. Ele pegou e guardou, colocou em cima da mesa aquele violino. Mas próximo daquele leiloeiro estava um jovem maestro, um jovem que tocava todos os tipos de instrumento.
E ele levantou cuidadosamente, foi lá e pegou aquele violino. Tirou uma flanela, limpou bem aquele violino, lustrou aquele violino, afinou aquele violino e pegou aquela, eu não sei como chama, mas aquela parte que, né? Então ele colocou debaixo do queixo, aquela parte segurando aqui e começou a tocar. Quando ele começou a tocar, o leilão parou. A melodia suava, tão tocante nos corações daqueles que ali estavam. E aquele jovem continuou a tocar aquele violino. Aquela música entrava no coração daquele povo, rasgava o coração daqueles que ouvia aquela linda melodia. E aquele povo inclinaram seus ouvidos para ouvir aquela bela melodia que saía do som. O som saía de um velho violino que foi desprezado, mas agora estava vendo o valor daquele velho violino. O jovem acabou de tocar, foi lá e colocou aquele violino. Aquele leiloeiro foi lá, pegou aquele violino, a hora que ele levantou o violino, várias ofertas. Eu dou tanto, eu dou 20, eu dou 30, eu dou 40, eu dou 50, eu dou 80, eu dou 100, eu dou... Todos se interessaram, quase todos que estavam ali se interessaram. Aí aquele leiloeiro parou e disse: eu não entendo. Por quê? Agora há pouco eu ofereci, ninguém se interessou. E por que vocês agora se interessam por esse violino? Diz: porque nós vemos o valor desse violino. Depois que o mestre colocou as mãos sobre ele, nós vimos o quanto ele é útil, quanto é importante este violino. O que nós aprendemos com isso? Quando o mestre coloca as mãos, quando Deus coloca as suas mãos, não adianta, você é meu. E acabou. Não existe. Quando Deus coloca a mão no homem, quando Deus coloca a mão na mulher, como nós que somos da graça, você não está na graça porque você quis, não. Você pode até discordar de mim, mas tem pessoas dentro da graça que está na graça, mas sua família não quer nem saber. Tem pessoas, que eu não vou dizer o nome, que ele está na graça, mas a família dele está dentro da congregação cristã do Brasil. Não quer nem saber, não gosta nem de ouvir. Outros estão dentro da Assembleia. Eu conheço pregadores da graça, isso eu estou falando de irmão, mas eu conheço pregador da graça que a família dele inteirinha está dentro do sistema e não quer nem saber. Eu conheço amigo meu, que eu passei a graça para ele, ele aceitou, mas a mulher continua. E ele tem que levar ela, vir embora e depois ir buscar ela, que não aceita. Por quê? Porque Deus não colocou suas mãos, Deus não colocou sua bênção. Porque aqueles que saem do sistema e vêm para a graça, é por causa do quê? Qual a promessa? Nós prometemos alguma coisa para a pessoa? Vem aqui que aqui você vai se enricar. Vem aqui que você vai ser curado. Vem para a graça, que você vai ser próximo. Não. Eu não prometo nada. Eu não digo nada. O que eu falo é o seguinte: vem para a graça, que você será livre. Você, meu irmão, minha irmã, vai ser uma mulher que vai andar de cabeça erguida. Você não deve nada a Deus. Você não tem que dar nada a Deus, nem satisfação você tem que dar a Ele. Mas, irmão Nilson, nem satisfação não tem que dar a Deus, não. Por que você tem que dar satisfação a Ele? Você tem que dar satisfação ao seu marido, à sua esposa, seu pai, sua mãe. Aí Deus não. Eu preciso falar para Deus onde é que eu vou? Não. Eu preciso falar para Deus o que eu vou fazer? Não. Se Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Jó disse isso: eu não devo nada a Deus e nada tem que dar a Ele, porque tudo é dele, tudo está no domínio dele.
A palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se não seja da vontade de Deus. Então, irmão, se Deus coloca as mãos, como colocou a mão em Paulo, Saulo era um perseguidor. Ele ia com o coração planejando tudo o que ele ia fazer em Damasco. Mas o Senhor colocou as mãos sobre ele. E ele não sabia. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas caindo ele aquela luz, aquele resplendor daquela luz, derrubou. Quando ele levanta, ele não enxerga. Quem és? Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu? Eu sou aquele que tu persegue. Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. O Cristo ressuscitado, aquele que você está perseguindo. Ele diz Jesus, para que nós entendamos, porque Jesus já tinha ressuscitado. Hoje era o Cristo, mas ele diz Jesus porque Paulo estava perseguindo aqueles apóstolos que seguiam Jesus de Nazaré. Dura para ti de agora em diante, porque você era um caçador do meu povo, agora você vai ser caçado, Paulo. Deus colocou as mãos sobre Paulo. Quando Ananias ouviu falar, Deus veio a Ananias e diz, vai lá na rua direita, na casa tal, assim, põe as mãos sobre um homem chamado Saulo. Ele estremeceu. Ananias se estremeceu. Mas Deus diz, vai, Senhor, mas esse homem fez muito mal, foi um grande perseguidor em Jerusalém, veio aqui. Vai, Ananias, aleluia, porque este és para mim, versículo 15 do capítulo 9, um vaso escolhido. Tá vendo? Deus tirou do meio da seita dos fariseus e trouxe para a graça. Então agora você vai entender o porquê que nos dias de hoje não é diferente. Eu reprovei quando eu vi a graça, mas eu tive um chamado, eu e minha esposa tivemos um chamado. 2 ou 3 vi, concordei com alguma coisa, discordei de outra, mas como eu conheço bem esse livro, eu ia lá, batia tudo certinho. Nós não temos pecado, nunca tivemos pecado. Gentil nunca teve pecado. Nunca existiu pecado. Eu desconheço essa palavra pecado. Não existe pecado para nós, gentil. Só existiu pecado para uma nação. Nem para Pôncio Pilato, que estava julgando Jesus, ele não tinha pecado, porque ele era romano. O pecado era para aqueles que estavam levando Jesus. Colocou Jesus para ser julgado. Aqueles eram judeus, eles eram um pecador, mas Pôncio Pilato não era. Herodes não era pecador, porque ele não era judeu. É isso que você tem que entender. Então, nos dias de hoje, Deus está nos vendo dentro das denominações, dentro do sistema. Deus colocou as suas mãos sobre nossas vidas, iluminou. Efésios capítulo 1, versículo 18, Deus iluminou nossos olhos e a nossa mente, para que nós entendêssemos. Ele tirou o véu que estava sobre nós. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem aí parente, irmão, cunhado, a própria esposa, filho, que não quer saber da graça, não se importa com isso não, porque isso é Deus. Isso é Deus, deixa eles. Eu não estou condenando e não condeno ninguém. Quem sou eu para condenar? Mas nós sabemos que nós somos livres, porque lá na segunda carta de Coríntios 3, 17, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito, o que acontece? A liberdade. Então nós somos um povo liberto. Nós ganhamos, recebemos nosso pagamento, não temos que dar nada, não temos que nos preocupar com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tal, a escola domingo, não tem que preocupar com nada, é dia de, não tem que preocupar com isso. Nós somos livres para andar por onde nós queremos andar. Somos livres em Cristo, o ressuscitado. Meu irmão, vou ficando por aqui.
Você entendeu? Curte, compartilhe essa mensagem para outras pessoas. E cada dia mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo ressuscitado. Graça e paz para todos vocês. Tchau, tchau. Bye, bye.